Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem a seguinte situação. Um projétil é disparado a partir do solo, fazendo o ângulo alfa com a direção horizontal. E a gente quer saber dois gráficos, né, que representam o comportamento da componente horizontal e da componente vertical dessa velocidade do projétil em função do tempo. Primeira coisa que a gente tem que entender é como acontece um lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, a gente tem um movimento horizontal que é constante, tá? Por que ele vai ser constante? Porque não vai haver nenhuma força horizontal atuando. Se não tem nenhuma força resultante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade permanece inalterada. E no movimento vertical, é como se a gente tivesse um lançamento vertical. Porque a gente vai ter uma velocidade inicial, que é o VY inicial, e a gente vai ter a força-peso atuando sobre esse objeto, sempre vertical para baixo, com a aceleração da gravidade. Então, essa velocidade vai estar submetida a uma aceleração constante, tá bem? Então, ela sempre vai estar variando para baixo. Na subida, se ela varia para baixo, então ela começa a diminuir o seu valor. Então, ela vem diminuindo, 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 até que no ponto mais alto da trajetória existe apenas velocidade horizontal, porque a velocidade vertical é nula. Nesse momento, a gravidade continua atuando e ela continua tentando variar a velocidade para baixo. Então, agora, né, que a velocidade é nula, ela vai começar a aumentar para baixo. Então, ela começa aumentando e vai ficando cada vez maior até chegar no ponto mais baixo da trajetória novamente, completando o trajeto. É muito interessante a gente lembrar que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou seja, ela representa o quanto a velocidade muda a cada segundo. Se nós temos uma aceleração constante, então a variação da velocidade também será constante. A gente pode considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e isso vai nos indicar que a cada segundo a velocidade varia em 10 metros por segundo para baixo. O que isso vai significar? Por exemplo, se eu tenho aqui, eu fiz um quadro comparativo. Se no tempo zero, que é o tempo de início aqui do lançamento, eu tenho uma velocidade vertical de 30 metros por segundo e a minha gravidade vai variar 10 metros por segundo para baixo, né, a cada segundo, como essa velocidade está para cima e ela vai variar para baixo, então ela vai diminuindo. Logo, depois de um segundo, ela variou 10 metros por segundo para baixo, negativo, ficando 20 metros por segundo. Depois, mais um segundo, muda mais 10 metros por segundo, fica 10 metros por segundo agora. Mais um segundo, varia mais 10 metros por segundo. 10 menos 10 fica 0. Aí, agora que está 0, é esse momento aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória. Então, agora ela vai começar a variar para baixo. É só por uma questão de orientação da trajetória, tá? A gente considerou aqui para cima como positivo e para baixo como negativo. Então, a gente poderia botar essa aceleração como menos 10 também, se você quiser, tá? Então, aqui começa menos 10 metros por segundo, porque está indicando que ela está com 10 metros por segundo para baixo. Mais um segundo fica 20 metros por segundo para baixo. Mais um segundo fica 30 metros por segundo para baixo. Perceba que a variação sempre foi a mesma, sempre foi de 10 em 10, que é o valor da aceleração. Essa é a função da aceleração. Por exemplo, se a gente tem uma aceleração de 2 metros por segundo, significa que a cada segundo a velocidade vai mudar 2 metros por segundo. Uma aceleração de 500 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a velocidade vai variar 500 metros por segundo. Sempre isso, tá? E toda vez que a aceleração for constante, que é o movimento que a gente chama de movimento uniformemente variado, então a gente tem uma variação da velocidade constante. Isso significa que a cada segundo vai variar a mesma coisa. Quando a gente aplica no gráfico, né, tudo que tem uma variação constante, então o gráfico é uma reta, tá bem? A reta sempre vai indicar para a gente que essa velocidade vai ser uniforme, constante. Por exemplo, eu apliquei esses valores aleatórios aqui nesse gráfico. No começo eu tinha 30 metros por segundo. Aí depois de um segundo, né, mudou 10 metros por segundo, ficou em 20. Depois de mais um segundo, ficou 10 de novo. Então, perceba que está sempre variando a mesma coisa. Depois de mais um segundo, ficou 0.
mais 1 segundo ficou menos 10, e assim por adiante. Então, a gente tem o gráfico que é uma reta. Quando a gente tem o gráfico assim que ele é curvado, né, que a gente chama o gráfico parabólico, significa que a variação não é constante. A variação dessa grandeza não vai ser sempre a mesma. Esse gráfico aqui, no movimento uniformemente variado, ele é o ST, ou seja, ele representa a posição pelo tempo. Por que a posição vai ser com uma variação que não é uniforme? Porque a velocidade não é uniforme, né? A velocidade representa a distância que a gente percorre em um determinado tempo, tá bem? Então, se a minha velocidade está mudando, a distância que eu percorro a cada segundo está mudando. Por isso, eu não posso afirmar que a cada segundo eu vou percorrer a mesma distância. Logo, o meu gráfico tem que ser uma parábola dessa forma aqui, tá? Mas quando a gente trata a velocidade no movimento uniformemente variado, então é uma reta. Quando a gente trata, né, o gráfico posição por tempo, que a gente tem uma grandeza que ela não varia constantemente, que ela vai apresentar uma variação que é aleatória, então a gente tem o gráfico que é curvadinho. A propósito, né, só para constar aí o que significaria esse gráfico. Significa que bem no começo a gente tem o gráfico aqui quase uma reta horizontal, porque no começo está variando bem pouquinho. Vamos dizer que se fosse a velocidade, né? No começo, essa velocidade iria variar bem pouquinho, ou seja, a aceleração ia ser bem baixa. E depois ela ia começar a variar bastante, né? Em poucos segundos, ela ia mudar bastante o seu valor. Isso indica que a minha aceleração seria maior. Ou seja, interpretando esse gráfico, se fosse um gráfico velocidade por tempo, nós teríamos que a velocidade seria pequena aqui, daí ela ficaria bem grandona aqui e novamente pequena aqui. E não é isso que acontece, né? A aceleração é constante e isso nos gera o gráfico que é uma reta, tá bem? Esse aqui, no movimento uniformemente variado, é um gráfico velocidade por tempo e o gráfico posição por tempo, aí sim é uma parábola.